João 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Hoje eu quero terminar essa mensagem aqui, um guia. E o nosso guia é o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, ele guia o cristão em toda a verdade. E ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e vos anunciará o que há de vir. Então, ele nos anuncia tudo sobre Cristo, o que Cristo fez, e anuncia também o que há de vir. Agora, antes de entrar aqui, as pessoas têm perguntado muito assim para mim, assim, se os denominacionais serão salvos. Umas pessoas já vêm me perguntando isso lá no WhatsApp. Eu disse, olha, o profeta William Branham, ele ensinou uma coisa tremenda, e isso é uma das maiores revelações que eu já vi, é que o que é pecado? Pecado é incredulidade, é você não crer. E Jesus disse assim, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados, morrereis na vossa incredulidade. Jesus bateu e disse assim, quem dentre vós me convence de pecado? Me convence de alguma incredulidade? Não tem como me convencer. As pessoas chegam e dizem assim, porque o William Branham disse que prefere uma pessoa que tenha um espírito correto do que uma doutrina correta. Eu prefiro uma pessoa que esteja certo no coração e errado na doutrina. William Branham disse. Mas ele disse, eu prefiro, é uma preferência. Como ele também disse assim, eu prefiro, se fosse para escolher entre um infiel e um hipócrita, eu prefiro o infiel. Porque o hipócrita não tem chance, em hipótese nenhuma, diante de Deus. Diante de Deus, o hipócrita jamais tem chance. Então ele disse, se fosse para preferir, que todos dois estão errados, mas se fosse para preferir, eu prefiro o infiel do que o hipócrita. Amém, irmãos? Hoje está um dia meio assim, calado, né? Meio nebuloso. Mas vamos lá, vamos para frente, né? Amém? Então, eu prefiro, o William Branham disse, eu prefiro que um homem esteja certo no coração. É melhor um homem estar certo no coração e errado na doutrina do que um homem certo na doutrina e errado no coração. Mas não tem que ter só um, não, tem que ter os dois. Tem que estar certo na doutrina e certo no coração. O apóstolo Paulo era um homem, o profeta ensinou. O apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha um espírito correto, mas estava numa doutrina errada. Mas eu sei que o homem que tem um espírito correto, está na doutrina errada, Deus vai acertar a doutrina dele. Deus vai trazer ele para a doutrina correta. E assim um homem que esteja certo na doutrina e errado no coração, Deus vai consertar também este homem no coração. Eu creio desta forma, que tem que estar certo nos dois, certo na doutrina, certo no coração, certo no espírito e certo na doutrina. Tem que estar certo nos dois. Agora, você chega para uma pessoa e prega, a pessoa pergunta assim, o denominacional vai ser salvo? Porque mesmo que ele seja sincero, uma pessoa sincera, por mais sincero que seja, ele não pode ser salvo. Eu disse, uma pessoa que você chega e prega a palavra para ele, diz como é que é o batismo, ensina tudo da palavra e ele rejeita aquilo, como é que essa pessoa pode ser salvo?
Jesus disse: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Se alguém guarda, se alguém pratica a minha palavra, não verá a morte. Como é que a pessoa, sem praticar esta palavra, rejeitando esta palavra, está rejeitando Cristo? Como esta pessoa pode ser salva? É porque hoje, muitos crentes na mensagem, eles já se tornaram como denominação. Então eles gostam de dizer esta frase do irmão Brana: prefiro um homem que esteja certo no coração e errado na doutrina, do que um homem que esteja certo na doutrina e errado no coração. Então, muitos já se tornaram denominacionais, e agora pega esses trechos para dizer que denominacionais também vão ser salvos. As pessoas rejeitam a palavra, passam por cima das escrituras, e a palavra é Cristo, não querem a palavra. Como estas pessoas podem ser salvas? O Espírito Santo é quem guia o ser humano em toda a verdade. William Branham diz: se você não andar nesta palavra, você jamais tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te guiar diretamente para esta palavra, para esta verdade. Se você não tiver esta verdade, você não é guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então, tem que estar correto nos dois, na doutrina e no coração. Eu sei que nós estamos vivendo num mundo que o errado é certo, o certo é errado. A bagunça está grande demais no mundo, sabe? Está bagunçado. É doutrina de todos os lados, é ismo de todos os lados. Só a pessoa tendo uma convicção forte, uma convicção segura para crer que Deus não deixará nenhum dos seus eleitos ser enganado. É a mesma coisa se você tiver 100 vacas e um bezerrinho estiver ali, você jogar um bezerro entre as 100, ele conhece o mugido da sua mãe. Se as 100 vacas todas mugir, e quando a mãe mugir, ele vai conhecer o mugido da sua mãe. Ele saberá que aquele é o som certo, é o som correto para ele. Então ele vai diretamente para a sua mãe, porque aquele mugido soa nele, que aquela é a mãe dele. Então é assim, no meio dessa bagunça toda, eu tenho que crer que Deus tem os seus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas de Cristo vão ouvir a sua voz e vão seguir ele. Então eu tenho que ter esta convicção que nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá. Então Deus vai colocar cada eleito na sua posição, para ser guiado pelo Espírito Santo, para ser guiado na palavra, na verdade. Amém? Então, olha só, o Espírito Santo, ele é um guia, o guia. E aí o profeta William Branham ensinou nessa mensagem que assim, nós já falamos sobre aqueles escoteiros, já falamos sobre aquele pai irrefletido que não levou o guia, e os escoteiros que foram para a montanha, e acabou que o tempo mudou, ficou nublado, e aqueles escoteiros não levaram guia, acabaram morrendo. O profeta disse: se eles tivessem levado o guia saberia tirar eles daquela situação, saberia tirar eles daquela condição, e o guia sabia o caminho de volta. Todo guia, que é um verdadeiro guia, o profeta disse, ele falou nessa mensagem assim: existem guias falsos também, que vão guiar as pessoas para o precipício, para o buraco, como Jesus disse, guias cegos, um cego guiando outro cego, ambos os dois vão cair em um buraco. Amém? Então, William Branham disse assim, a primeira coisa que ele falou de um guia, ele disse assim: um guia tem que ser uma pessoa selecionada. Primeira coisa que um guia tem que ser, não pode ser qualquer um, tem que ser selecionado. Quando Jesus foi nos dar um guia, ele não deu qualquer um, não. Era o próprio Pai que estava nele, que viria, o Espírito Santo, para nos guiar em toda verdade. Quando Jesus ia sair da terra,
Os discípulos ficaram tristes assim, porque a verdade iria sair da terra, Jesus ia sair da terra. Quem iria guiar eles? Quem iria conduzir aqueles discípulos? Então eles estavam ficando tristes por isto. Jesus diz: mas eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós, mas voltarei de outra maneira, em outra manifestação. O Espírito da verdade virá. Quando ele vier, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Não pense que o mundo vai ficar sem a verdade, não. A verdade vai permanecer no mundo. Este mundo só vai ficar sem a verdade quando a noiva de Cristo sair da terra. Aí o mundo vai ficar sem a verdade. Mas enquanto a noiva de Cristo estiver na terra, a verdade vai permanecer aqui. Ainda que 99,9% da população não pratique, a verdade está aqui. A verdade é Cristo, o Espírito Santo. Então, um guia tem que ser uma pessoa selecionada. Um guia, William Branham diz, tem que ser uma pessoa responsável para cuidar de você e não deixar você se perder. Quando Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador, e ele vai guiar vocês, vai cuidar de vocês e não deixará vocês se perder. Então o Espírito Santo, quem leva o Espírito Santo como guia em sua vida, para tomar a direção da sua vida, para guiar você em todas as coisas, você jamais se perderá, porque aquele guia cuida de você. Vocês estão entendendo? Aquele guia cuida, gente. Eu faço o curso técnico em turismo, mas tem uma disciplina chamada assim, técnicas e práticas de guiamento. Então, quando você vai guiar um grupo de pessoas em algo turístico, seja uma excursão ou um passeio, aquele guia turístico, ele tem que ter a responsabilidade com aquelas pessoas. Ele tem que saber passar as informações corretas. Ele tem que organizar aquelas pessoas e tem que estar de olho em cada um. E se acontecer de alguém se acidentar, alguém faltar ar, acontece de uma pessoa estar deu um problema de falta de ar, deu um problema de desmaio, aquele guia tem que saber os primeiros socorros para poder atender aquela pessoa que está naquela condição. Então o guia tem que ser uma pessoa totalmente responsável. Ele tem que ser responsável, ele tem que saber o que está falando, e ele tem que saber como é que ele está guiando as pessoas. Por isso, quando foi enviado para nós, para guiar nós, não foi qualquer um, não. Jesus não mandou qualquer um, não. Era o próprio Pai. Jesus disse: eu vou e volto para junto de vós, eu não vos deixarei órfão. Quem estava falando através dele era o Pai. Eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros, eu vou guiar vocês, até o dia de eu levar vocês para casa. Estão entendendo? O que é? Nós temos um guia, irmão. Nós temos um guia, não é qualquer um, não, que está nos guiando, não. Quem está nos guiando para a glória é o Espírito Santo. O profeta disse assim: o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade, e ele é responsável por nós. Ele é responsável por nós. Então eu vou entregar minha vida a ele. Vou dizer: cuide de mim, guie minha vida, conduza minha vida, porque o Espírito Santo é responsável por cada cristão aqui na terra. A única coisa que os cristãos devem fazer, William Branham disse, é: não discuta com o guia, não queira ser melhor, não se estribe no seu próprio pensamento, no seu próprio entendimento. Ouça o que ele diz, seja dirigido por ele, seja guiado por ele, que você irá bem. Você caminhará bem, você caminhará seguro. Então, William Branham diz: o guia sabe o caminho de volta. Aí ele disse: se aqueles escolteiros que foram para a montanha, se tivesse levado o guia, então o guia saberia conduzir eles de volta pelo caminho certo. O guia, o Espírito Santo,
sabe conduzir uma pessoa pelo caminho certo. Que caminho é este? Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o guia, o Espírito Santo, sabe guiar a pessoa por este caminho. Este é o caminho de volta. Este é o caminho do arrependimento. Este é o caminho da salvação. Este é o caminho que leva a pessoa à glória. O Espírito Santo vai guiar a pessoa somente por este caminho. Quem quiser fazer atalhos aí, igrejas, faça. Quem quiser fazer outro caminho, a sua própria maneira, faça. Mas o Espírito Santo só guia a pessoa por um caminho. E este caminho é Cristo. Se as pessoas perguntam muito se a semente da serpente pode ser salva. Diz, claro que não. Ainda que é dado chance para uma pessoa como esta, mas ela não quer. Jesus Cristo morreu para todos, correto? Morreu para todos. Jesus Cristo chegou, Deus chegou para Caim e disse assim: ó, se procederes bem, serás aceito. Se fizer como seu irmão fez, conforme a revelação que seu irmão fez, você será aceito. Mas Caim quis fazer? Não. Ele foi para Nod, quer dizer exílio. Ele se afastou da presença de Deus. Ele era um fugitivo e errante. Vivia fugindo da presença de Deus e nunca acertava o caminho. Por quê? Porque Caim queria fazer o seu próprio caminho, a sua própria maneira. As pessoas não querem o único caminho para poder chegar ao céu. E ser guiado somente por um, que é o Espírito Santo, conduzindo você por este caminho para chegar ao céu. Mas eles querem criar caminhos, maneiras para poder chegar. Mas todos querem chegar, mas só vão chegar aqueles que andam por um único caminho, que é Cristo. Fora disto, não vai chegar. Então o profeta disse assim, amém? Vamos lá? Amém, né? Um guia sabe onde está, independente do clima ou do tempo. Ele fez a comparação assim. Você pega um guia florestal, que o William Branham foi guia florestal também, e se ele entra numa mata, ele não se perde de jeito nenhum, porque ele tem as técnicas, as práticas e as maneiras de sair dali. Ele não se perde. Então, se os escolteiros tivessem levado o guia, podia ter nevado, estar nublado, ficado escuro, de qualquer maneira, ele sabe sair. Por isso, quando nossa vida estiver em apuros, estiver em problemas, estiver em tribulação, chama o guia, ó. Me tire dessa situação. Me tire desta condição aqui que eu estou. Eu não estou sabendo sair. Eu não estou encontrando o caminho para sair. O Espírito Santo vem justamente para tirar a pessoa daquela condição e levar a gente pelo caminho de volta para poder sair daquilo. Aí o que acontece? Primeiro ponto, num guia. Diz, primeira coisa que ele faz. Ele primeiro vai olhar para a estrela polar. Existe uma estrela no Polo Norte. Aí o profeta vem e diz assim, ó, a primeira técnica de um guia é esta. Por exemplo, aqui está um velho artifício de um guia. Você sabe, se puder ver as estrelas, quando pode dizer em que direção está indo se observar a estrela. E você sempre que observar a única estrela verdadeira, há uma só estrela verdadeira, que é a estrela do norte. Veja, a única que permanece no mesmo lugar. Isso representa Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Outras podem se desviar, mas ele permanece o mesmo. Igrejas podem se desviar em outra direção. Algumas podem desviar em várias direções, mas ele permanece o mesmo. Olha só. O primeiro artifício de um guia, quando ele está numa mata, sabe qual é? É olhar para o norte, para a estrela do norte. Porque se ele olhar para aquela estrela e ver a estrela, então ele sabe onde ele está localizado. Porque ele sabe que aquela parte que ele está vendo a estrela é o norte. Essa estrela polar,
que a estrela do norte, ela sempre está ali no polo norte. Ela sempre está no norte, ela nunca sai dali. Então o profeta comparou, simboliza Jesus Cristo como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer sair da situação difícil, olhe para ele. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Igrejas mudam, as pessoas mudam, mas Cristo continua o mesmo. Por isso que um filho de Deus vai olhar, por que essas igrejas mudaram? Gente, você quer ver o que é uma coisa? A igreja batista, quando começou a usar na batista, eles não usavam nem aliança no dedo, Quinca, porque entendia que aquilo era joia. Olha a desgraça que é hoje. Está vendo? A desgraça. Por que muda? Porque não tem Cristo, não tem o guia, não tem o Espírito Santo. Se tivesse Cristo, permanecia o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Tá, agora aí é um desfile de moda. Mas quando começou, não era assim. Então, por isso que o profeta pregou e disse assim, ó, aos anjos que não guardaram seu estado original, Deus tem preso em algemas, acorrentados pelo pecado. Quando Lúcifer, Satanás, começou lá no céu, ele não guardou o seu estado original de anjo, de querubim da guarda. Ele caiu, se tornou um anjo, um demônio, um Satanás, um diabo. Satanás caluniador, diabo acusador. Ele não guardou o seu estado original. Olha a condição que ele é hoje. Nenhuma dessas igrejas guardaram seu estado original quando começou. Olha o que elas são hoje. Demônios na terra. Vocês estão entendendo? Porque o verdadeiro Filho de Deus guarda o estado original. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se a Bíblia diz que a mulher se deve vestir com ordem, decência e pudor, a cristã olha e diz, Cristo não muda. Porque eu tenho que mudar com o tempo? Não, eu tenho que permanecer com Cristo, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está entendendo? Então é isso. Então esse é o primeiro artifício dele, de um guia, é olhar para a estrela polar. Porque ele sabe, ele conhece todas as direções. Se ele souber que está ali para aquele lado é o norte, pronto, ele sabe se virar. Mas aí o William Branham diz, mas se acontecer de estar nublado e não aparecer estrela, e ele não vê a estrela, o que é que o guia faz? Nem se preocupe. Estando com o guia, nem se preocupe que ele vai cuidar de você. Ele sabe sair da situação. Ele vai agora para o segundo artifício, que ele vai atrás do musgo. Musgo. Sabe o que é? Aquelas plantazinhas rasteiras que nascem até em pedras. E elas ficam no tronco da árvore. Então ele vai no tronco de uma árvore, ele bota a mão de um lado e bota a mão do outro. Ele sabe que o lado mais úmido é o lado norte. E o lado onde o musgo está mais forte é o lado sul. Então ali ele já sabe se localizar aonde ele está. E ele sabe sair de qualquer situação através do musgo. É o segundo artifício de um guia. O primeiro é a estrela. A primeira coisa que ele olha para a estrela do norte. Mas acontece, no dia está nublado. E aí ele não consegue ver a estrela. Está nevando, ele não consegue ver a estrela. Aí ele vai lá. Mas se acontecer naquela mata não ter musgo ali, naquelas árvores, ele tem outro artifício também. O profeta diz. Aí o guia vai até uma árvore e ele vai apalpar a casca daquela árvore. E ele sabe que a parte que a árvore tem a casca mais grossa é do lado norte. Então ele passa a mão assim na árvore, ele vai passando. E ele vai sentindo aquela árvore. Quando ele vê que aquela parte é a parte mais grossa, então ele diz, aqui é o lado norte. Agora eu já sei me situar onde eu estou. Então ele sabe sair da situação, porque ele tem as técnicas, as práticas apropriadas de conhecimento para poder sair da situação. O Espírito Santo, ele vai falar de quem? De Cristo, para a gente sair da situação e falar das coisas que irá acontecer. Amém?
O guia, ele diz, sabe como ir e como fazer. Nem fique preocupado. O profeta disse, você estando com o guia, você está seguro. Por que cristãos, a gente às vezes vive agitado? Porque a gente deixa a liderança do Espírito Santo. Se a gente deixar a liderança do Espírito Santo na nossa vida, a gente começa a se agitar. Começa a se agitar atrás de outras coisas. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Se deixar a liderança do Espírito Santo, vai começar a se agitar. Então tem que ter essa liderança sempre. Tem que pedir todos os dias para que o Espírito Santo guie, dirija e não me deixe sair da verdade, porque a função do Espírito Santo é ser um guia que te guia em toda a verdade, porque ele tem conhecimento de como entrar, de como sair, ele tem conhecimento de Cristo, falará de mim. Estão entendendo? Então, ele vai guiar o cristão em toda a verdade. O profeta falou, lá no Éden, Deus vinha visitar Adão e Eva toda tardia. Eles perderam esta visita com a queda do pecado. Depois disso, Deus envia guias. Quem são os guias agora do povo? Os profetas. O profeta vai dizer nessa mensagem que os profetas eram guias que guiavam o povo através de Deus. Deus, através do profeta, guiava o povo. Moisés guiou o povo para fora do Egito em direção à terra prometida. Josué guiou o povo para cruzar o Jordão. Então, eram os profetas guia, até que chegou Cristo. Quando Cristo chegou, ele era o guia do povo. Mas Cristo ia sair de cena, em carne. Mas aí não deixaria o povo sem um guia. Não deixaria os filhos de Deus sem um guia. E esse guia seria quem? O Espírito Santo. Que iria guiar os cristãos em toda a verdade. Amém, irmão? Podemos continuar? O profeta disse, um guia assim. Ele nunca guia dois irmãos ou dois verdadeiros cristãos em direções opostas. Jamais. Essa bagunça que nós estamos vendo aí, que um fala uma coisa, um fala outra, gente, isso aí não é Espírito Santo, não. William Branham disse, o Espírito Santo não pode guiar eu, Kinker, numa direção e você em outra. O Espírito Santo não pode me levar a falar uma coisa e você falar outra. O Espírito Santo jamais existe esse negócio de dizer, nós somos irmãos mesmo pensando diferente. Ora, gente, isso não existe. Isso não existe. Nós somos irmãos mesmo pensando diferente. Nós temos o Espírito Santo, mesmo pensando diferente. Que Espírito Santo é este que vai me guiar por uma direção e vai te guiar por outra direção? O apóstolo, o profeta William Branham veio para nós e disse assim, o Espírito Santo é assim, ó. Paulo recebe a revelação, o encontro com Cristo. Podemos prosseguir, irmãos? Amém? Paulo recebe o encontro com Cristo. O que é que Paulo faz? Não, eu vou até Pedro para perguntar se eu devo pregar. Não, eu tenho que ir até César Augusto, até Febrônia, até Vanderlei, para perguntar se eu devo pregar. Foi assim que Paulo fez? Não. Foi assim que Paulo fez? Não, Paulo foi para os desertos da Arábia. Ficou lá 3 anos recebendo a revelação. Cristo vinha até ele e dava a revelação do que ele deveria falar. Por isso que o apóstolo Paulo disse, o evangelho que prego, eu não recebi de homem algum, mas pela revelação da palavra, a revelação de Jesus Cristo. Aí tem um que veio para mim e disse, por que Paulo sempre pregava e dizia que era pela revelação, pela revelação, pela revelação? Paulo não conviveu com Cristo. Pedro conviveu com Cristo, sim. Então, Pedro está pregando certo, mas Paulo prega errado porque está pregando pela revelação. Você está doido? Você está doido? Um homem que disse o evangelho que prega eu não recebi de homem algum, mas diretamente com Cristo, de Cristo, Cristo veio até a mim. O homem que disse assim, se mesmo o anjo do céu vindo pregue o outro evangelho, além do que eu tenho anunciado, seja anátema. O homem que disse assim, o que vós
aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, e isto praticai. Você está dizendo que esse homem está errado? Que Deus é esse que vai levantar um homem que chega e diz assim: tudo que você recebeu, tudo que você aprendeu, tudo que você ouviu, tudo que você viu em mim, pratique. Não, o que está errado é sua cabeça, meu jovem. Porque o homem que foi para os desertos da Arábia passou 3 anos, e depois ele disse, depois de 14 anos, subi a Jerusalém em resposta a uma visão, e lá encontrei Pedro. Aí o profeta William Branham disse, quando Paulo chegou lá, Pedro havia batizado várias pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo havia batizado pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus que deu a direção a Pedro, deu a direção a Paulo. O mesmo Deus que falou com Pedro, falou com Paulo. Vê se eles tinham contradição entre si. Vê se eles ficaram contra na doutrina um do outro, mesmo sem ter se encontrado. Não, gente, porque é o Espírito Santo. O guia que guiou Paulo estava guiando Pedro também. E não vai guiá-los em caminhos opostos, não. Em direções opostas, não. Vai ser na mesma direção. O profeta William Branham disse: Deus jamais guiará 2 cristãos em direções opostas. Eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, e estão cruzando no mesmo caminho e têm as mesmas doutrinas. Aí vem, não, nós somos irmãos, mesmo você falando isso, eu falando aquilo. Ora, você acha que eu vou acreditar num negócio desse? Você acha que eu vou acreditar num negócio desse? Paulo recebeu a revelação e não foi consultar a igreja. Ele tinha o guia, o William Branham disse que guiava tanto ele como guiava Pedro. Então Paulo não precisava pedir a opinião de Pedro para saber se podia pregar desta forma, não. Paulo recebeu de Cristo a revelação e saiu pregando. Depois que ele se encontra com Pedro, o mesmo evangelho que Pedro pregava, quinta, era o mesmo evangelho que Paulo pregava. Mas hoje não, hoje a gente tem que ir atrás dos grandão. Os grandão, tem que ir atrás dos grandão para saber se os grandão autoriza você a pregar. Olha só como é que é a coisa. É porque as pessoas não têm convicção do chamado deles, que Deus chamou eles para pregar, então eles ficam atrás da opinião do grandão. Eles não vão atrás da liderança do Espírito Santo, não. Eles vão atrás. Quantas pessoas que saíram de denominações, que já ligou para mim, eu era pastor da igreja da Assembleia de Deus, eu era pastor de tal lugar. Então, o que eu faço, Gutenberg? Eu digo, peça a liderança do Espírito Santo na sua vida. Não vá consultar homem nenhum, não. Porque eles vão dizer para você que você não está apto para fazer isso. Vão dizer isso e aquilo. Peça a liderança divina, que Deus vai te dar a liderança. Sou obrigado, irmão Gutenberg. Isso foi como uma resposta para mim. Se você for atrás do grandão, o grandão vai dizer para você, não, você não pode, porque não sei o quê, porque você não sei o quê, porque você não sei o quê. Vá pedir a liderança de Deus. Se Deus te chamou como um pastor e você tem qualificações para ser um pastor, para que você pedir opinião a outro homem se pode ser ou não ser? Quanto, eu não conto, quantos já ligaram para mim me perguntando, quanto? Sabe? Porque sabe que eu tenho convicção naquilo que eu prego. Então, o que eu vou fazer com eles? Eu vou chegar e vou dizer, não, você não pode fazer isso. Vai pedir a liderança do Espírito Santo, que ele vai te guiar no caminho certo, na coisa que deve fazer. Porque chance eles não vão te dar. Não vão te dar chance, não. E se você tem o chamado divino para ser um líder, não vai consultar homem, não. William Branham disse, você não tem que consultar homem nenhum, você tem que consultar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem vai guiar você. O William Branham disse, Deus governa seu povo pela palavra. Deus não governa seu povo por outros homens, não. Deus governa pela palavra. Esta é a forma de Deus governar. Já estou terminando. Amém? Esta é a forma de Deus governar. O profeta disse, Satanás é hábil. Ele tem uma tática boa, interpretar a palavra. Satanás não nega a palavra,
mas ele interpreta a palavra. A tática de Satanás é esta, não é negar a palavra, é interpretar. Esta é a tática de Satanás. Então você vê o seguinte, o profeta William Branham ensinou para nós coisas tremendas nisso aqui. Então ele disse assim para nós. Ele disse, ele contou um exemplo de um homem que estava perdido. E ele disse assim, eu vou ler aqui para você, já estou terminando, não vai dar para falar tudo, a gente vai falando ao longo. Ora, você já viu um homem que estava perdido? Alguém já teve a experiência de trazer de volta um homem perdido? E é a coisa mais lamentável que já se viu. Quando um homem se perde, ele fica descontrolado. Ele não sabe o que está fazendo. Nós apanhamos um homem lá, um rapaz, e ele esteve perdido na floresta e foi considerado, ele era rancheiro, mas estava no território errado e se perdeu. Desnorteado, e quando o encontraram 3 dias mais tarde, ele estava correndo como um homem desgovernado, gritando o mais alto que podia. Seus lábios estavam todos comidos e ele jogou fora sua arma e não sabia o que fazer. E quando seu próprio irmão, quando o tiveram apanharam e amarraram ele, quando seu próprio irmão veio a ele, ele lutou contra ele como um animal, tentou mordê-lo. Ele não sabia onde estava, porque ele estava perdido. E quando um homem está perdido, ele está em estado de confusão. E ele não sabe o que está nesse estado. Ele não sabe o que está nesse estado. Porque o fato de estar perdido envia esta febre sobre ele. E ele não sabe onde está e como está agindo. Assim é quando um homem está perdido de Deus. Ele faz coisas que comumente não faria. Ele faz coisas que estão além dos pensamentos humanos. Quão triste é uma pessoa perdida. Uma pessoa que está perdida, ele caminha assim em círculo. Ele está aqui num lugar. Aí ele tenta sair daquele lugar. Ele diz que dá uma volta em círculo e volta para o mesmo lugar. Aí quando ele faz de novo, que ele volta para o mesmo lugar, ele começa a enlouquecer, porque ele vê que está perdido. E agora ele está se vendo numa condição horrível, que ele está perdido, e se ele não for achado, ele vai morrer. Aí ele começa a fazer coisas que jamais um ser humano normal começa a fazer. Por que as pessoas fazem tudo isto? Porque um homem faz tudo que não presta nessa vida porque ele está perdido, gente. Ele faz porque ele está perdido. Ele precisa ser achado por Cristo. Dê graças a Deus aqueles que foram achados por Cristo e estão sendo guiados pelo Espírito Santo a não fazer as loucuras que o mundo faz. Por isso nós estamos vendo tanta loucura no mundo por causa da perdição. Estão perdidos sem Cristo. Não são guiados pelo Espírito Santo. Por isso que leva eles a fazer estas coisas. Esta é a condição do mundo. A condição perdida. Então o profeta vem e diz para nós aqui. Diz, olha, o guia conhece o caminho. Só vou ler mais isso aqui para a gente terminar, gente. O Espírito Santo, olha só, ele diz assim. Aqui, isto diz, Jesus diz, não vos deixarei, mas rogarei ao Pai e Ele vos enviará o Consolador. Este Consolador, quando estava para vir, era para nos guiar em toda a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E a palavra é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então seguimos o verdadeiro e genuíno guia, o Espírito Santo. Era para ele nos dizer o que ele tinha visto, o que tinha ouvido, e era para nos anunciar o que há de vir. Amém? Aí está. Ele vai anunciar para nós o que há de vir. Aí ele diz aqui, agora aqui estamos,
um guia, é Ele, o guia provido por Deus. Agora nós estamos passando por uma mata e estamos a caminho de algum lugar. E não podemos nos dar bem sem este guia não podemos nos dar bem. E ouse alguém tentar substituir algum outro guia. Se tentar, ele tirará da linha. Este guia conhece o caminho. Ele conhece cada polegada da rota. Ele conhece todo o pensamento que está em seu coração. Ele conhece todos que estão aqui. Ele conhece, ele sabe quem você é e o que tem feito e tudo sobre você. Ele é o guia de Deus, o Espírito Santo. Ele lhe revelará coisas e dirá coisas que ouviu. Pode repetir suas palavras e dizer o que você disse. Amém. Diz-lhes o que você tem sido, o que você tem, para onde está indo. Um guia, o guia correto, ele o guiará a toda a verdade. E sua palavra é a verdade. Esse é o guia correto para nós. Eu já vou terminar aqui. Tinha mais coisas aqui, mas tá bom. Este é o guia correto. O Espírito Santo. O que eu peço é o seguinte: eu não quero que o guia me deixe e nem quero deixar este guia. É Ele que vai indicar a rota correta, o caminho correto. É Ele que vai dirigir meus pensamentos. É Ele que vai dirigir minha vida em toda verdade. Eu não quero me tornar louco como o mundo, perdido, mas quero estar na rota deste guia, o Espírito Santo. Estando com o Espírito Santo, pode ficar tranquilo, que Ele vai cuidar de cada um de nós. Vamos ficar de pé. Pai maravilhoso e justo, Tua palavra é a verdade. A verdade que liberta. E nós precisamos de Ti. Unja os nossos ouvidos a cada dia e os nossos corações para fazer aquilo que o Espírito Santo colocar em nós. Para fazer aquilo que o Espírito Santo disser para nós fazermos. Para sermos dirigidos pelo Espírito Santo. O profeta diz: nunca discuta com o guia. Nunca. Deixe que o guia sempre te conduzirá para o melhor. Ele sempre te conduzirá na direção certa, na rota certa e no caminho certo. O que nós precisamos, meu Deus, é só de Ti, como nosso guia. Assim nós temos a certeza que não vamos nos perder. Nesta mata cheia de pecado, neste mundo cheio de pecado, nós não vamos se perder se o guia estando conosco. Então ajuda, para que nunca venhamos perder a direção deste guia. Nunca sairemos da sua cola. Nunca sairemos de onde Ele está. Nunca devemos se estribar em nossos próprios pensamentos, em nosso próprio entendimento. Não, porque nós iremos à ruína. Mas deixar que o guia diga para nós o que devemos fazer. Como devemos fazer e por onde devemos andar. É isto que eu rogo a Ti. Agradecemos, porque nós não teríamos isto se o Senhor não tivesse enviado aquele que iria nos guiar para a palavra, um profeta. Um profeta guia o povo para a palavra, para Cristo, para a palavra. E foi isso que o profeta William Branham fez. E quando ele pregou esta mensagem, ele disse: nunca deixe esse guia. Tudo o que eu sou, eu devo a este guia, que me guiou no caminho certo. Ele é meu guia quando eu vou caçar, Ele é meu guia quando eu vou pescar, Ele é meu guia quando falo com alguém, Ele é meu guia quando prego, Ele é meu guia quando durmo. E quando vier a morrer, Ele se encontrará junto ao rio, Ele me guiará ao outro lado do caminho. Ele é o meu guia. Se na vida, na morte, que Ele seja meu guia.
sempre. Abençoa teu povo. Agradecemos por mais uma semana. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.